Olá pessoal, eu sou o Pedro Pavan, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal e hoje estamos aqui especialmente gravando um vídeo bem especial respondendo uma pergunta que foi trazida para nós em relação às pontas dos cristais, quando quebram as pontas, porque surgiu uma polêmica que eu aprendi que os cristais com ponta, exemplo, esse aqui, ponta natural, quando a ponta quebra, ou ela é cortada ou quebra por algum motivo, a gente não consegue mais trabalhar esse cristal com a energia dessa ponta, ok? E aí surgiu uma questão muito polêmica, no sentido, tá, mas a energia da pedra não funciona de qualquer jeito, porque energia é energia, o que é misticismo, o que não é. Então hoje o nosso assunto é justamente esse. Vamos trabalhar em cima desse assunto. Vamos junto! Beleza. Então, para justificar um pouco essa questão, eu trouxe aqui um raciocínio para nós construirmos juntos. Então, aqui como vocês podem ver, temos um quartzo rosa. Quando o quartzo rosa, por exemplo, ele é formado, ele nasce, vamos imaginar assim, ó, nós temos o núcleo do planeta e temos todas as camadas da crosta terrestre, as rochas e tudo isso, os depósitos minerais, que vão formar o processo por milhões de anos de formação de tudo isso que nós chamamos hoje de reino mineral. Então, beleza. Na visão holística, por assim dizer, hoje eu compreendo que existe uma ressonância chamada Schumann, que é um pulsar, uma frequência energética do próprio planeta Terra, que eu entendo isso como se fosse o batimento cardíaco do planeta, como se fosse um marca-passo que indica o ritmo de crescimento e o padrão vibratório da natureza, do planeta e tudo. Então, juntando essa informação e aliando isso ao fato de cada tipo de rocha, cada tipo de cristal, cada tipo de mineral tem um eixo interno, um eixo cristalográfico que define sua estrutura de crescimento, se ele vai nascer em ponta, se ele vai nascer quadradinho, se ele vai nascer em octaedro, enfim, a forma do cristal é definida pelo seu eixo cristalográfico. Eu chamo esse eixo cristalográfico de DNA do cristal, que é lá onde está a informação de como vai ser o crescimento dele. Então, unindo essas duas perspectivas, eu fiz uma combinação e interpreto da seguinte forma. A ressonância Schumann pulsa, e essas pulsações que vão subindo interagem com um depósito mineral e começa a ativar esse DNA do cristal. E aí começa a formação geológica e coisa e tal. Isso é um ponto de vista, vamos dizer, esotérico, é a minha interpretação de como funciona essa formação dos cristais. Até hoje, vários processos de formação das rochas e dos minerais não são comprovados nem cientificamente ainda. Recentemente a gente esteve na Museu de Geociência da USP e tivemos conversando com vários especialistas e o próprio rapaz que orientou a gente comentou que ele não sabe, por exemplo, ninguém sabe ainda no mundo como isso aqui, que é um catedral, é formado. Essa anomalia na variação do processo até hoje ninguém descobriu. Então tem muita coisa ainda na própria formação do cristal, das rochas, no âmbito científico que não foi descoberto. Então, nós fazemos algumas interpretações do ponto de vista esotérico e energético. E eu estou aqui compartilhando apenas a minha opinião. Existem outras vertentes, outras visões, então é só uma perspectiva que nós estamos trazendo aqui, beleza? Então, dentro da forma que eu compreendo, pelo estudo, pela prática, pela comunicação com esses camaradinhas, eu percebo que funciona um pouco dessa forma. Ressonância Schumann ativando a frequência que fala com o DNA do cristal e essas moléculas começam o seu processo de criação e o processo alquímico da natureza. Beleza. Então, vamos imaginar que dentro desse quartzo rosa, estão vendo? Ele não tem uma forma definida, não tem uma ponta exata. Então vamos imaginar que essa pedra que está aqui, ela cresceu aqui da base, da parte de baixo, cresceu para cima. Nesse sentido aqui, ó, no sentido da ponta da lapiseira.
Então vamos imaginar que naturalmente ele cresceu dessa forma. E assim essa rocha foi extraída. Concordam que existe uma informação natural de alinhamento ou de vibração desse cristal que faz com que a energia venha de baixo para cima? Como se fosse a raiz de uma planta que tem a base e vai levando a energia até as folhas. Creio que para os cristais tem um processo semelhante, pensando no seu nível de estrutura. Então, essa ressonância Schumann viria aqui pela base da lapiseira, pela base da pedra, e vai subindo, e essa pedra vai se formando, vai se cristalizando, enfim, o processo vai acontecendo. Então, isso predispõe um eixo magnético, um fluxo de vibração natural dessa rocha. Como se tivesse uma orientação interna dizendo que a energia tem que fluir nesse sentido. Agora, se eu retiro isso daqui, pego e vou fazer uma lapidação. E vou fazer uma lapidação nessa pedra. Ok, quando eu vou lapidar, eu vou dar uma forma, polir ela, cortar, criar uma forma, outra forma. E existe um padrão energético chamado energia da forma. A forma que eu crio para um objeto define o fluxo que a energia vai ter dentro desse objeto. Então, se eu pego esse bloco de cristal e faço uma ponta nela, nesse sentido, por exemplo, vou lá e esculpir e faço esse quartzo rosa uma ponta artificial. Nesse sentido da lapiseira, concordam comigo que por energia da forma tem um fluxo vibracional que vem da minha esquerda aqui para frente? Só que qual que é a orientação natural dessa rocha? Não é de baixo para cima, pensando que ela foi extraída desse sentido? Então isso gera um processo de, a comunicação da vibração não fica 100% alinhada. Caso eu pegue essa ponta e faça ela assim, fantástico, porque eu estou orientando com a forma de acordo com o eixo da vibração do próprio cristal, nessa hipótese que estamos criando. Mas se eu lapido essa pedra num sentido ao contrário ou invertido ao seu eixo cristalográfico, concorda que não vai ter um fluxo natural para esse cristal? Embora a energia da forma vá conduzir a energia de forma ao contrário. Então olha que interessante isso. Levando em conta esses aspectos, é por isso que eu não trabalho com pedras lapidadas artificialmente. Não trabalho com pontas de obelisco, ponta, pirâmide. A gente não sabe qual que é a orientação de crescimento daquela pedra. E ainda mais quando a gente está falando das pirâmides. Porque se a pessoa que foi fazer a pirâmide não respeitou as proporções adequadas da pirâmide para que você tenha o valor vibracional por correspondência à energia das pirâmides em si, talvez você possa estar sintonizando numa outra energia e não a que você quer. Então, vale prestar bastante atenção nisso daí. Quando nós pegamos as pedras e fazemos processos de rolagem natural, e aí nós temos todas as pedras roladas que nós conhecemos, não tem problema. Não atrapalha o processo do eixo cristalográfico, porque ela simula pedras rolando num rio, por exemplo, um desgaste natural. E pela forma arredondada, a gente não está implicando uma direção para a energia. Então ela flui naturalmente com pedras roladas e até mesmo as esferas de cristal. Beleza? Então esse é um primeiro ponto que eu queria esclarecer para a gente chegar na nossa questão. Quando nós temos um cristal como esse daqui, que tem uma ponta natural, ele já tem uma outra estrutura vibracional. Concordam que pela forma dele, ele já canaliza energia desta base para o ápice, para essa ponta? Então, isso já é um processo natural de energia, de forma do cristal. Tá dando para ver bem, viu? Beleza. Então, e isso aqui já é outra questão. Pontas de quartzo em geral, tudo isso. Os quartzos, eles têm algumas características importantes, que são o seguinte. Através da base, eles captam, recebem a energia. Essa energia na estrutura do quartzo, em si, estou falando quartzo, embora isso aqui seja uma ametista, porque a ametista é um tipo de quartzo. Então, ele recebe energia, armazena energia, potencializa
direciona e expande essa energia. Então, todos os quartzos natural com pontas naturais têm essas 5 características poderosíssimas. Ok? Agora, pelo que nós estamos falando até o momento de orientação da energia, padrão da vibração, estrutura da forma, o que você acha que acontece se quebra-se a ponta desse cristal? Concorda que pela ponta é onde a energia vai sair no seu ápice? Toda a estrutura geométrica converge a energia para essa ponta? Se eu quebro essa ponta, o que acontece? Esse cristal não tem mais esse direcionamento preciso da energia. Ele vai continuar saindo energia pela ponta, ok, mas muitas vezes, dependendo da clivagem do cristal, a clivagem é a orientação, como se fosse a fibra do cristal, o seu eixo das moléculas, quando quebra o cristal, ela tem uma orientação, uma forma que o cristal quebra, é a clivagem. E cada tipo de pedra gera um contorno, uma forma distinta. Então imagina que quebra um pedaço dessa ponta aqui. E pode estar abstrato para onde ela vai direcionar essa energia. Então, pensando neste caso, a ponta em si perde a sua utilidade como direcionador e potencializador dessa energia. Mas como características de quartzo, ela vai continuar sendo igual. No caso dessa ametista, se quebra a pontinha dela aqui, eu não vou conseguir fazer um trabalho com ela de canalizar energia para algo, direcionamento da energia, que é uma característica pela ponta do cristal. Mas, ótimo, vou poder continuar trabalhando com ela embaixo da minha cama, para eu poder dormir, descansar, trabalhar as demais características da ametista. Porque se fosse só uma questão de ponta pela ponta, todas as pedras roladas não teriam efeito nenhum, correto? Então, não. Mesmo que quebre a ponta, os cristais podem ser utilizados, mas eles perdem essa característica de direcionamento da energia. E a minha recomendação é: quebrou a ponta do seu cristal, para e sente. Observa o que você percebe daquele cristal. Você sente que foi o fim da jornada dele com você, você sente que isso foi uma manifestação porque esse cristal precisa descansar, então volta ele para a natureza. Aqui nós temos uma caixa gigantesca de pedras que já sentem de voltar para a natureza. Então a gente vai guardando, juntando todas essas pedras. De tempo em tempo que eu vou para o meio da mata, eu levo essas pedras todas e devolvo elas para a natureza. E muitas dessas são pedrinhas que acabam machucando a ponta e tudo isso. Beleza? Mas eu não recomendo a utilização desses cristais para trabalho em que você precisa direcionar a energia. Como exemplo, uma cirurgia espiritual, um alinhamento de chakras. Se você está sem ponta que direciona a energia vai para qualquer lugar, como é que você vai alinhar um chakra? Fazer uma cirurgia espiritual. Ou pior, as pessoas que pegam um quartzo rosa, por exemplo, faz uma lapidação como se fosse um quartzo laser e vai usar esse quartzo laser para fazer uma cirurgia espiritual se você não sabe qual que é o vetor a qual a energia está direcionando. E nós podemos acidentalmente ferir o campo energético de alguém e gerar um desequilíbrio na vibração. Então, essas eram algumas questões que eu queria trazer com esse vídeo, porque é um assunto muito polêmico e eu adoro falar dessas maluquices. Beleza? Então, esse daqui, novamente, estou compartilhando um pouquinho do meu ponto de vista. Claro que existem outras formas de ver, entender e interpretar o contexto. E, acima de tudo, siga a sua intuição, a sua orientação, o seu coração. Procura conversar com o seu cristalzinho e ver o que você faz com ele caso quebre ele ou quebre a sua ponta. Beleza? E uma outra questão que surgiu na perguntinha também foi o seguinte: tá, mas a energia está presente em qualquer coisa, até no cascalho da pedra, porque energia é energia. Fantástico! Concordo 100%. Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver. Dá para ver aqui, Vi? Aqui tem uma caixinha, tá cheio de... Tá bom? Beleza, então aqui temos uma caixinha que está cheio de cascalhos. Pó, farelo, cascalhos dos cristais. Concordo que se a gente tem uma molécula do cristal, através dessa uma molécula nós conseguimos acessar o todo da vibração dessa pedra.
Eu não sou a favor da teoria de quanto maior o cristal, melhor ou mais fácil de sintonizar com a energia. Eu acho que isso não tem nada a ver. Na minha prática, eu percebi que isso não se aplica para mim individualmente. De repente, para você, precisa de uma pedra maior. Não tem problema. Faça a sua prática e você só vai descobrir isso fazendo acontecer. E então, isso daqui faz parte de um grupinho de farelos e pozinhos de pedra que eu sempre guardo, porque tem toda a vibração aqui. Então, super concordo com a colocação que foi feita na nossa perguntinha lá, em relação à energia do cascalho, a energia da pedra. Essa energia da pedra, super concordo, e estou aqui mostrando. Nós também guardamos todos os cascalhinhos. Isso daqui é excelente, pó das pedras. A gente tem aqui pó de pirita para fazer um monte de trabalho, pó de turmalina negra, farelo, cascalho de turmalina, para fazer estruturas de defesa, proteção, mandalas de limpeza. Gente, é poderosíssimo. Mandalas de prosperidade com pó de pirita. Tem muita coisa legal. Pó de jaspe vermelho, olha que energia que traz. Então a gente trabalha muito com isso. Então sim, acreditamos que mesmo num caquinho de cristal nós podemos acessar a energia do todo. Ok? Galera, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. E estamos tentando gravar aí algumas perguntas, como a gente já havia comentado nos outros vídeos, são um pouquinho mais elaboradas, a gente precisa achar umas pedras e um material para ficar bonito e didático para todo mundo. Então, aos pouquinhos estamos respondendo tudo aí, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, mande seus comentários aí, dando sugestões, dúvidas, e não se preocupe se a questão que você tem, a sua dúvida, ela é contraditória, ou por vezes o que você aprendeu ou o que você vivenciou é diferente do que nós estamos falando. Que cada um, no final das contas, vai ter a sua própria vivência e experiência. Lembra no vídeo passado das cornalinas? A gente falou muito da interação do Deva, o elemental cristalino, e a sua ressonância com o campo desse elemental. Então, para cada um, com certeza, a história vai ser diferente. Então, não se preocupe se a sua visão, a sua perspectiva ou a sua experiência for diferente da nossa. Escreva nos comentários também, que tudo isso vai servindo para enriquecer o estudo e o aprendizado de todo mundo. E eu não acho que eu sei tudo sobre os cristais. Com certeza tem infinitas coisas a serem aprendidas de cada pedra, das que nós já conhecemos um pouquinho, as que a gente conhece bastante, e ainda tem muita coisa que a gente não conhece. Então, tudo que vocês vão trazendo vai servindo para o aprendizado de todo mundo. Beleza? E eu adoro isso. Nós construindo junto. Beleza? Então, se esse vídeo fez sentido para vocês e sentem de estar sintonizados aí junto e se sentirem à vontade, se inscreva no nosso canal, vamos acompanhando a coisa toda e vamos junto. Beleza? Valeu, galera!